Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma aula complementar das lições bíblicas dominical. Estaremos dando início ao segundo trimestre de 2025 com uma nova lição, e o Verbo se fez carne, escrita pelo pastor Elianai Cabral. No dia 6 de abril de 2025, estaremos dando início à primeira lição com o tema O Verbo se tornou em carne. O texto áureo está em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos diz que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. No Evangelho do Apóstolo João, vemos que a sublimidade como Jesus é apresentado pelo apóstolo. O apóstolo não se identifica pelo nome em seu Evangelho, mas se apresenta como aquele que era amado por Jesus. Essa comunhão com Jesus o levou a conhecer em maior profundidade o coração do Mestre e obter uma relação especial sobre quem era Jesus. O Evangelho de João desenvolve uma autêntica cristologia, pois o autor retrata a pessoa de Jesus como uma visão das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. João teve a oportunidade de perceber as características divinas de Jesus, bem como entender a revelação dessas características como o Logos divino, ou seja, o Verbo, a palavra viva, que se fez carne, nascido de mulher, que é gerado pelo Espírito Santo. Os teólogos tratam essa primeira parte do livro de como um prólogo de João. O apóstolo amado resume o início do seu evangelho como a palavra que estava junto com Deus no princípio, mas que entrou na esfera do tempo e da história. João então apresenta como Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história. Fica evidente que João usava o termo grego logos, que significa verbo ou palavra, para exemplificar a tese filosófica do logos, apenas como razão ativa no mundo. Na verdade, João estava enfatizando não só a sua divindade, a divindade de Jesus, mas também a sua humanidade. Como Filho de Deus, se tornou possível a sua morte expiatória pelos pecados do mundo. Por outro lado, a sua divindade de demonstrar sua relação com Deus, Pai, que o tornou apto para cumprir a obra de salvação. Quando falamos Jesus, o Verbo eterno, pré-existente e encarnado, vemos que os textos dos primeiros 18 versículos do capítulo 1 de João são tratados pelos teólogos como prólogo do Evangelho. A palavra prólogo ganha um sentido especial neste primeiro capítulo do Evangelho, porque João inicia sua narrativa sobre Jesus afirmando a natureza divina do Filho de Deus e denominando como o Verbo que veio de Deus e era o próprio Deus. João utiliza uma linguagem própria de uma maturidade apostólica, pois quando escreveu esse evangelho,
Já havia se passado mais de 40 anos de seu ministério apostólico. Então, usa um vocabulário singular nesse prólogo, levando muitos eruditos à conclusão de que o apóstolo tenha incorporado em seu evangelho. Entretanto, o que importa é o que o Espírito Santo inspirou e João a registrar a revelação sobre o seu mestre, destacando e colocando a história de Jesus numa perspectiva cósmica. O Logos, que criou todas as coisas, encontra a expressão uma pessoa em particular, Jesus Cristo, que habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outro detalhe desse prólogo é que tem uma inspiração na forma de prosa e uma linguagem tem uma característica um pouco poética. É verdade que João foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer seu comentário sobre João, que o Logos que estava junto com Deus no princípio entrou na história para que, com o Filho de Deus que foi enviado ao mundo, se tornasse o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudesse ser manifestada de modo singular e perfeito. Quando fazemos uma exegese do capítulo 1, versículo 1 de João, para que possamos entender a importância das primeiras palavras desse versículo. Primeiro, no princípio. No livro de Gênesis, a palavra princípio refere-se à criação do universo material. E no Evangelho de João, o termo princípio retrata a criação de Logos, de algo novo, que é a Igreja do Senhor. No texto de Gênesis 1:1, no princípio, quando o céu e a terra foram criados, a palavra já existia. Ele não era um ser criado, ele sempre existiu, desde a eternidade. Assim como Deus é eterno, o Verbo também é. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Que se percebe é que o tempo verbal imperfeito do original sugere uma existência supratemporal absoluta do Verbo divino. Na verdade, João reconheceu e declarou que a existência de Jesus não era temporal, mas eterna. Sua pré-existência é indubitável, porque ele não foi criado. Jesus deixou o seu lugar junto com do Pai e entrou na condição de ser humano, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. E nasceu como qualquer criatura. Segundo ponto, no princípio era. Na linguagem da Bíblia, a palavra princípio tem um caráter absoluto. A palavra princípio não se choca com a eternidade do Verbo. Não significa que Deus teve um começo. Por esse motivo, não há dúvida quanto à absoluta preexistência de Cristo. As Escrituras revelam e evidenciam sua existência, não só antes da encarnação, mas antes de todos os tempos. Portanto, no princípio o Verbo já existia e o Verbo passou a existir por ato de criação. O apóstolo Paulo fala de Jesus como o primogênito de toda a criação, em Colossenses capítulo 1, versículo 15.
não se referindo a Jesus como ser criado, porque a palavra primogênito refere-se à posição de Cristo como herdeiro e soberano de toda a criação, como Filho eterno do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. No terceiro ponto, no princípio era o Verbo. No grego do Antigo Testamento, a palavra verbo é logos e significa palavra. Segundo o teólogo Levi Sperter, a definição de logos denota tanto razão quanto a linguagem. Em sua maneira de entender o termo logos, ele concluiu o modo pelo qual Deus fez a si mesmo conhecido pelo homem. Por isso, a melhor definição da palavra logos é revelar Jesus como a expressão, o revelador e manifestador de Deus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo? Antes que criasse a matéria, antes de todas as coisas visíveis e invisíveis, antes da criação da terra e os céus, ele já era o Verbo. Na visão de João, Jesus já existia com Deus e era a palavra que estava com Deus. No livro de Gênesis, essa palavra faz a abertura da Bíblia, expondo a criação de Deus. O apóstolo João se refere à criação de tudo, mas ele descobre uma nova criação. Lá em João capítulo 3, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. No texto de João capítulo 5, versículo 26, Jesus, além de declarar que o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Demonstra que a sua natureza divina revela que ele é a fonte da vida eterna. E é aquele que conhece, e aquele que conhecer, aquele que crê e conhecer, esse receberá a vida eterna. Ora, se ele é a semelhança do Pai, tem a vida em si mesmo, entende-se que Jesus, além de existir por si mesmo, é eterno e infinito. Isto é, sem começo e sem fim. O Logos de João não é filosoficamente uma palavra ou uma ideia, mas é uma pessoa com consciência da distinção pessoal. O Logos do Evangelho não é como afirmam alguns teólogos equivocados, a razão impessoal, como pensavam os etóicos, mas é o Deus pessoal que age e opera como pessoa. Deus é eterno, o Verbo também é eterno. No livro de Apocalipse, apresenta Jesus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Esse texto é chamado de prólogo, como modo de apresentação da mensagem que João queria transmitir sobre a pessoa de Jesus, destacando a sua divindade. João descobre no termo verbo o próprio Deus vivendo entre os homens. Como verbo encarnado, Jesus foi reconhecido por muitos e adorado como Deus, os quais deram testemunho acerca dele.
João capítulo 1, versículo 3 e 4. Nele estava a vida. O texto é claro. Nele estava a vida desde a eternidade. Ele sempre foi. As trevas são a apresentação da obscuridade espiritual do pecado. Para romper com as trevas, Deus enviou João Batista, a qual se tornou testemunha da luz que viria sobre o mundo. Ele não era a luz, mas era testemunha em favor da verdadeira luz, que era Jesus. Embora tenha sido enviado por Deus para testemunhar e anunciar sobre a luz, João Batista falava a respeito da palavra, mas ele não era a palavra. Ele cumpria com eficiência a proclamação da verdade sobre a palavra. João anuncia a vinda da palavra, mas os homens o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 9 a 12. João capítulo 1, versículo 3 e 4 ainda. Né? E a vida era a luz dos homens. Na relação entre o pai e o filho compartilha da vida com o pai, mas tem existência própria. Posteriormente, Jesus se identifica como sendo os dois elementos ao mesmo tempo, luz e vida. Ele mesmo disse em outras ocasiões: eu sou a luz do mundo, João 8,12. E também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. É interessante que João reúne luz e vida para afirmar que Jesus, o Verbo divino, veio a este mundo para alumiar o mundo em trevas e conceder a vida aos que estão mortos no pecado. A grande verdade é que a vida e a luz emanam do Verbo. Ele é a fonte da vida e da luz para o mundo. João capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas. Sabemos que o apóstolo da luz são as trevas. Sabemos que o oposto da luz são as trevas. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, a sua luz tornou conhecido o Deus Todo-Poderoso. Quando João diz que as trevas não compreenderam, ele fala da incapacidade de pecadores entenderem a sua mensagem, especialmente os judeus, que o rejeitaram. João 1,11 diz que veio para os seus e os seus não receberam. João 1, capítulo 1, versículo 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Quem era esse João no versículo 6? O texto o apresenta como João Batista, o profeta do deserto. Foi enviado para preparar o caminho para receber o Verbo divino. Mateus capítulo 3, versículo de 1 ao 3 diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é o João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João Batista veio como profeta e testemunha ocular
de que Jesus foi enviado por Deus para ser a grande luz que o mundo precisaria conhecer. Ele foi aquele que deu testemunho em voz audível de que Jesus, quando veio para ser batizado por ele, a fim de cumprir toda a lei de Deus, era de fato a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Israel rejeitou a bênção da salvação mediante a obra do Calvário, mas o Senhor concedeu a todo o mundo, independentemente da cor, da etnia ou língua, mediante a aceitação da oferta salvadora de Cristo, de se tornar filho de Deus. Aos que confiar em seu nome, seja judeu, seja gentio, a aceitação da luz que foi manifestada revela o plano redentor de Deus. João, como crente em Cristo, fomos contemplados com o direito de sermos chamados filhos de Deus. No versículo 13, 14, João diz que os que tornaram filhos de Deus não são gerados segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas gerados por obra do Espírito Santo. Posto que estes são filhos nascidos não de uma descendência natural, tampouco da decisão humana, mas sim da vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 14 ao 18. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O apóstolo Paulo entendeu a encarnação do Verbo quando escreveu aos Filipenses que Jesus, sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo, em Filipenses 2:7, no sentido de despojar-se e privar-se da glória de Deus, da glória de divindade que tinha, para tomar a forma de homem. Ele não se esvaziou das ciências da sua divindade, mas esvaziou-se de seus atributos de divindade para se manifestar literalmente como um homem comum. Paulo também disse que, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Cristo não fez de conta que seria um homem, mas ele foi enviado verdadeiramente um homem, sem nunca ter perdido o vínculo com a sua divindade. Imaginemos que uma frase como o Verbo se fez carne seria capaz de provocar na cabeça dos judeus
com a formação judaica, porque tinha a ideia formada de um Deus onipresente. Como alguém que enche os céus e a terra, teve que ouvir um discurso que apresenta esse Deus como alguém que se humanizou e habitou entre nós. Mas a realidade das palavras de João era chocante, uma vez que o Verbo era algo superior a qualquer conceito filosófico. Ele era o Deus que se encarnou como um ser humano para se revelar como Salvador de todos os homens. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele simplesmente humanizou-se sem nunca haver perdido a essência, como escreveu o pastor Natanael Santos em seu livro A Glória do Verbo. O termo grego logos refere-se à palavra que reaparece no versículo 14 com ousadia, porque João não disse que é a palavra, o logos. Assumiu a humanidade, mas falou com autoridade, porque a palavra se fez carne. Foi uma suprema revelação, porque o apóstolo nos leva a conhecer a Deus de modo pessoal e glorioso, mediante a manifestação da palavra no Calvário. Ainda mais diz João que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitação, que significa que ele armou seu tabernáculo, ou a sua tenda entre nós. Quando João diz, e vimos a sua glória, está falando da manifestação visível da autorrevelação de Deus entre nós. Ora, entendemos que a glória de Jesus foi manifesta em seus sinais. João capítulo 2, versículo 11. Ele foi glorificado em sua morte e ressurreição. João 7 e 39. A relação peculiar de que Jesus tinha com o Pai é identificada no fato de que ele nunca procurou glória para si mesmo, mas somente a glória do Pai. A gente vê isso lá em João capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 18 e capítulo 8, versículo 50. O Verbo divino, sendo eterno, tornou-se um ser humano, aceitou as limitações humanas e sujeitou-se às condições que são próprias da vida terrena. Em João 3,17, Jesus diz a Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, estimulando-os a que tivessem o mesmo sentimento que houve também Cristo Jesus. Que sentimento Jesus experimentou? Ao assumir a encarnação, ele demonstrou toda a humanidade, revestindo-se de nossa natureza humana e humilhando-se ao papel de servo nessa natureza, por amor aos pecadores. Cristo se fez homem e sofreu a pena do pecado, mesmo não tendo pecado algum. Ele era e ainda é a imagem de Deus. O Pai não no sentido de ser a mesma pessoa, porque ele era uma pessoa distinta. Jesus preferiu se aniquilar-se de sua glória divina para assumir a natureza humana, com um propósito de salvar a todos. O seu desejo de resgatar o homem dos seus pecados
fez com que Cristo abdicasse de sua glória divina. Por esse motivo, ele não considerou ser igual a Deus, mas preferiu-se assumir a posição de servo ou escravo na forma de homem. A glória do unigênito do Pai é uma frase muito mais que uma figura de linguagem. O termo unigênito significa tão somente único. A tradução da expressão "e fez a sua habitação", literalmente, está no grego a ideia de que o Verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. A palavra grega "keno" para habitação sugere uma tradução. Se antes Deus havia uma tenda armada pelo seu povo, né? Deus habitava numa tenda nos tempos de Moisés, fazia presente, né? Deus habitava numa tenda armada pelo seu povo. Agora, no Novo Testamento, João está dizendo que o Verbo, a palavra, se tornou homem para viver entre nós. Portanto, a palavra encarnada é o verdadeiro Keno, ou seja, a manifestação definitiva da presença de Deus. Meus irmãos, nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João. Mostrar sua relevância e seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus em sua intervenção na história torna o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena. Aqueles que crescem assim através da fé em Jesus somos denominados e feitos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê outra oportunidade. Amém.